a situação aqui em Cabo Verde e a forma como ele próprio foi valorizando ao longo dos tempos os factos ligados àquilo que era a luta política possível para o processo de luta para a independência de Cabo Verde, desde a valorização e a motivação daqueles que em 61, por exemplo, deixaram Portugal. Temos aqui três testemunhas, na verdade, aí, dessa fuga de estudantes africanos, maioritariamente constituída por estudantes angolanos, mas onde havia 7 cabo-verdianos, 4 cabo-verdianas e 3 cabo-verdianos, Pedro Pires, Boal, José Araújo, que antecede ou precede, e Osvaldo Lopes da Silva, e a forma como este facto acaba por cair na Europa, numa Europa ignorante do que se passava, de facto, nas colónias portuguesas, é também utilizado por Cabral, quer para motivar aqueles que o fizeram, para conseguir, a partir deste facto, gerar, digamos assim, um processo dinâmico da própria luta, como que abrindo portas para uma fase seguinte. Faz a mesma coisa numa situação em que se sabia que não eram muitos os cabo-verdianos que aceitavam, por exemplo, o princípio da possibilidade da luta armada. E falo bem da possibilidade da luta armada em relação a Cabo Verde. Mas ele insiste nisso, porque vê-se pela leitura dos textos, pela evolução que várias leituras nos poderão conduzir, que era preciso, de facto, era estar preparado contra os arbítrios autoritários do poder colonial e fazer também que aqueles que aderiam à luta deixassem de ter medo da capacidade repressiva, recorrendo a prisões com frequência. Acho que todos aqui têm conhecimento da forma como se foi prendendo jovens, mas quero também referir uma outra circunstância. Por exemplo, ele utiliza a conferência que se faz em Dakar, em 1963, em julho de 1963, de onde vem a se conseguir mobilizar cerca de 3 dezenas, que sob a liderança de Pires, 3 dezenas de jovens aceitam receber formação militar em Cuba. E cada episódio ligado a Cabral não fica no episódio em si. Eu peço a atenção para aquilo que depois acontece, para a forma como ele, com a sua liderança muito pessoal, acaba por criar condições, e isso acontece em relação ao grupo de Cuba, que depois se afirma como uma espécie de pedra de toque de um processo em que o antes da existência do grupo de Cuba e o depois da existência do grupo de Cuba, nada fica igual. Porque, sem se dar conta, aqueles que se interessavam pelo futuro de Cabral, que aceitavam que, ainda que a medo, a possibilidade da independência, começaram a aceitar discutir as vias, os modos, os passos, como que aceitando inconscientemente também que a via correta do futuro de Cabo Verde era a via da independência. Queria ainda referir-me a dois fatores que teve a ver com a situação, que teve a ver com Cabral, e uma vez que Cabral é assassinado em 73, a grande tendência é pensar, bom, o que sucede depois tem pouco a ver com os elementos históricos, os elementos teóricos da sua orientação. E é um documento extraordinariamente importante, sobretudo porque é produzido pelos inimigos. Aqui falo de inimigo e tiro as aspas, porque eram de facto aqueles que lideravam a guerra na Guiné, que se reúnem de uma forma que havia anos que o próprio general Spínola, e aqui estou a falar do governador militar, tinha dispensado essas reuniões, só se faziam no tempo do antecessor dele. Passou anos sem fazer essa reunião e convoca essa reunião a 15 de maio de 1973. 1973, que significa cerca de 3 meses e alguns dias depois do assassinato de Cabral. E é impressionante reparar neste documento, que é a ata da reunião de comandos das Forças Armadas, reunida sob a presidência do general Spínola, que é ele próprio no seu discurso de introdução que explica os cuidados que teve na preparação dessa reunião, o silêncio, que eu chamo de ensurdecedor na minha apresentação, em relação ao assassinato de Cabral.
O que de facto só pode acontecer havendo orientações e determinações hierárquicas muito claras sob a forma de proibição de falar do assunto. Quem lê a ata também verifica que tinham conhecimento da preparação das eleições e falam da preparação das eleições em Boé com descontração, numa reunião em que está o chefe da segurança militar, o chefe das informações, tudo que, e via-se que acompanhavam a situação em Conakry, de facto, com pormenores. O que acontece depois em Boé é que eles acabam por assumir a incapacidade militar de poder impedir a reunião realizada no Boé. E o que eles acabam por chamar na ata, isso está escrito num documento deles, carimbado. O documento foi considerado muito secreto durante muitos anos, pois deixou de ser classificado como muito secreto e permitiu-se a consulta pública. Existe hoje na internet, ligado ao dossiê Guerra Colonial, e falo disso porque não vou desenvolver, mas o tema apetece desenvolver, porque tem a ver connosco, que é a figura de Spínola, as ideias neocoloniais defendidas por Spínola, o racaibo que ficou com as posições de Spínola, a ponto de quase pôr em causa, na verdade, as negociações, que não fosse uma pessoa com as características de Pires, possivelmente não iriam para a frente, estou eu convencido, e quem tiver dúvidas pode encontrar pormenores que referem até a detalhes de natureza protocolar, não vou lembrar, que está no livro do Almeida Santos, o Quase Memórias. Ele refere ao almoço, o almoço que devia ser para homenagear o PSGC, a Guiné-Bissau, a República da Guiné-Bissau, a aceitação do princípio da independência de Cabo Verde. Ele convida, como convidado de honra, o embaixador do Brasil, que ele coloca do seu lado direito. Eu vi fotografias e vi o embaixador. E o Almeida Santos explica como ele andava preocupado, estava sempre a olhar entre o Spínola e o Pedro Pires e perguntava a si próprio em que momento é que o Pires se levanta e se vai embora. O Pires teve a dignidade de ficar aí sentado e ouvir o discurso dele até o fim, mas mal acabou o discurso, levantou e saiu. Isso é apenas um pormenor de muitos outros, sem falar de coisas mais graves. Quer dizer, essa animosidade de Spínola em relação àquilo que chamam no documento da ata o impasse militar da Guiné, mas que ao fim e ao cabo o reconhecimento da derrota militar, cria logo a sua situação de incompatibilidade com o primeiro-ministro Marcelo Caetano, que tinha os olhos era Angola, e que entendia não dever aceitar o princípio da derrota militar e tentava utilizar a figura de Spínola para o responsabilizar. Esse ambiente de crispação por parte de alguém que depois vem a ser o presidente provisório de Portugal durante os primeiros meses, talvez ano e meio, acaba por se refletir num ambiente de tensão que houve aqui em Cabo Verde e que poderia não haver. Muita gente atribui-nos a nós, PSGC, responsabilidades em relação a essa tensão, o que não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque procuraram, de facto, criar representações de ideias e de posições neocoloniais aqui em Cabo Verde, ingerindo no processo interno de Cabo Verde. Isso ajuda a explicar muitas cautelas, muitos cuidados que o PSGC da época teve que tomar. E creio que as posições do Spínola são muito importantes, que todos devem estar aqui lembrados. Aconteceu no SAL. Sabem que no SAL, quando o Spínola por lá passou, o SAL conheceu a maior manifestação civil que alguma vez aconteceu na Ilha do Sal. Essencialmente para dizer àquele homem que ele não era bem-vindo em Cabo Verde. Foi-lhe dito e correu tudo de forma, na verdade, extremamente pacífica. E este encontro do SAL, a forma como as coisas aconteceram, acabaram por contribuir para que meses depois, isso acontece em outubro aqui em Cabo Verde, outubro de 74, em março de 75, ele já era empurrado pelos seus próprios colegas de armas, e eu fico por aqui para não vos tomar muito tempo. E tem a ver também com as ideias de Cabral.